Quando a gente pensa em vikings, talvez a primeira imagem que vem na nossa cabeça é de sangue, fogo e machado. Homens selvagens com capacete de chifres, embora já tenham provado que esse era só um mito, mas a gente pensa em homens gritando aos deuses do trovão, Thor, Odin, invadindo o vilarejo, queimando igrejas e até mesmo fazendo sacrifícios. E é interessante, olhando no passado, pensar que os vikings não eram só durante um período de tempo, o terror da cristandade, mas eles foram um pesadelo da Europa. Agora, o que é mais louco é que esse povo que tinha vários deuses, que dominavam terras inimigas, por algum motivo, ao invés deles paganizarem essas terras que eles conquistavam, eles acabavam convertidos. E é isso que deixa vários historiadores perplexos. A ideia do cristianismo entra na cabeça deles e não sai. E por que você acha que é isso? É algo assim, difícil de explicar. Isso aconteceu com o Império Romano. O Império Romano conquistou Jerusalém, sitiou Jerusalém, fez aquela ruaça em Jerusalém. Em algum ponto eles abraçaram. absorvem. Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Não tem uma explicação. Esse tipo de fala te surpreende, porque esse povo que parecia impossível de se dobrar, no final das contas acaba se ajoelhando. Mas hoje o que a gente vai entender é que essa conversão ela não veio por imposição, não foi pela espada, foi algo muito mais profundo. Uma transformação que envolveu política, estratégia e também fé. E hoje eu quero te fazer entender como que os filhos de Odin se tornaram servos de Cristo. Para isso eu vou usar um pouquinho da história e também um pouquinho da série Vikings. Quem já assistiu vai achar interessante. Então hoje o meu objetivo é falar como a fé chegou ao norte. Então senta aí, respira fundo, porque hoje você vai ouvir algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga tanto os Vikings quanto também o poder do cristianismo. No ano de 793, o mosteiro de Lindisfarne, na costa nordeste da Inglaterra, foi brutalmente atacado. E esse evento ele é muitas das vezes considerado o início da era Viking. Esse evento também marca o primeiro contato direto e obviamente violento entre o mundo pagão nórdico e o cristianismo europeu. E se coloca no lugar dos cristãos. Na época, os vikings eram bárbaros pagãos enviados pelo próprio demônio na cabeça deles para punir o pecado dos cristãos. Mas do ponto de vista viking, os mosteiros eram alvos fáceis. Imagina, os monges não tinham armas, as igrejas acumulavam ouro, então para eles aquilo ali era tudo muito atraente. E a relação entre vikings e cristãos começou justamente no sangue, algo que com o tempo começou a mudar drasticamente. E o primeiro fator para essa mudança foi o comércio. Sim, por trás das invasões, haviam também interesses econômicos. Às vezes a gente olha para os vikings e vê que eles eram saqueadores, que eles eram aquelas pessoas bárbaras e tudo mais, mas eles também eram muito comerciantes. E eles navegavam por rotas complexas. Relatos que eles iam até no Báltico, o Mediterrâneo e até mesmo até o Oriente Médio. Inclusive no fim da série Vikings, no meio ali, você consegue ver até eles explorando essa região. E para negociar com os reinos cristãos, era mais fácil se você fosse cristão. E essa é a chave. A conversão, ela oferecia para o viking várias vantagens políticas e econômicas. Os reis cristãos eles eram mais propensos a formar alianças e oferecer proteção para outros cristãos também, para fazer qualquer tipo de tratado. Um exemplo clássico é o rei dinamarquês Harold Clark, que foi batizado em 826, não por fé, mas porque ele precisava de apoio do militar imperador Franco Luís, conhecido como o Piedoso. Então essas conversões políticas, elas não eram incomuns. E isso nos leva a um segundo ponto. A conversão dos líderes veio antes da conversão do povo. Olha que interessante, na Escandinávia, a fé dos reis ela era muitas das vezes adotada pelos súditos, ou por respeito, ou por medo, ou por pura conveniência. E o exemplo mais famoso disso também é o Harald Bluetooth. E eu sei que você já ouviu esse nome, eu vou te falar um pouquinho mais sobre ele. Mas esse rei da Dinamarca, ele se converteu ao cristianismo por volta do ano de 960 e tem uma das inscrições mais importantes rúnicas da história nórdica, que é a Pedra de Geli. E lá está escrito o seguinte: Howard, que conquistou toda a Dinamarca e Noruega, e tornou os daneses cristãos. Aliás, até uma pausa aqui para uma curiosidade sobre o nome dele. Sabe o Bluetooth que a gente tem no celular? O nome é justamente uma homenagem direta a esse rei. Harold, ele era conhecido por sua habilidade de unificar tribos, reinos, justamente assim como a tecnologia Bluetooth conecta os diferentes dispositivos. Inclusive, o símbolo Bluetooth, ele é a junção das runas nórdicas que representam as letras H e B. Mas voltando aqui para o assunto principal, claro que a realidade não era tão simples. A fé pagã, ela resistiu por gerações. Por exemplo, muitos camponeses, eles continuavam venerando os deuses antigos em segredo. Alguns continuavam acendendo velas para Thor, mesmo enquanto eles estavam levando os filhos deles para batizar nas igrejas. Então a fé cristã, ela se espalhava aos poucos, pelas cortes, pelos rituais, pelo batismo, pelo casamento cristão, mas principalmente pelas alianças políticas. Era uma transformação silenciosa
porém constante. Na série Vikings, por exemplo, nós temos o Ragnar, que é o protagonista, e ele trava uma luta interna entre a fé ancestral que ele tinha, né, de vários deuses, e a estranha fé dos cristãos. E tem um momento crucial onde ele pede para ser batizado, não porque ele acredita, mas porque ele queria ser enterrado como cristão, para confundir seus inimigos. Quem assistiu a série sabe o objetivo dele ser enterrado, né, enfim, morrer, entre aspas. E essa cena, embora ela seja fictícia, ela representa um dilema real. Muitos cristãos foram batizados por razões políticas e espirituais, ou até por medo do inferno descrito pelos monges. E com o tempo, esses vikings começaram realmente a acreditar naquilo, de um Deus que perdoa, de vida eterna sem precisar morrer em batalha, de um mundo de justiça divina. Tudo isso tinha um apelo muito forte e acabou tendo aderência ali por esses vikings que começaram a conviver com essa realidade. Outro fator também muito essencial para cristianização dos vikings, se é que a gente pode colocar assim, foram os missionários. Nós temos homens, por exemplo, como Ansgar, que é conhecido como o apóstolo do norte. No século VII ele deixou o Império Carolíngio e viajou até a Dinamarca e a Suécia, e ele foi lá justamente para pregar o evangelho, mas lá ele foi expulso, ameaçado, então acabou que foi bem difícil, porém ele não desistiu. Ele plantou as primeiras sementes da fé cristã em solo escandinavo, ele foi essa pessoa responsável por isso. Além dele, vários outros missionários também foram, né, pessoas enviadas das Ilhas Britânicas, da Escócia, da Irlanda, e em geral esses missionários eles eram monges simples, eles eram padres viajantes, aos poucos conseguiram evangelizar japoneses, escravos, comerciantes, artesãos. Na série nós também acompanhamos a trajetória do Athelstan, que ele é justamente um monge anglo-saxão que bem no comecinho da série é capturado pelos homens do norte, né, pelos vikings, e começa a viver entre eles. E apesar de ter sido levado como escravo, Athelstan aos poucos conquista o respeito de Ragnar e compartilha sua fé. Ele começa a se tornar literalmente uma ponte cultural entre os dois mundos. Eu redescobri a minha fé. Eu sou um novo homem, renascido pelo amor de Jesus Cristo. Então é cristão novamente? Com todo o coração, com toda a alma e todo o meu ser. Então, aos poucos, Ragnar começa a conhecer um pouco da cultura europeia e do cristianismo através dele. E embora Athelstan seja também um personagem fictício, ele representa muito bem o que acontecia na época. Muitos cristãos passaram a viver entre os vikings como cativos, mas ao mesmo tempo que eles eram cativos, eles conseguiam influenciar. Eu estou morrendo. E quando eu morrer, eu desejo encontrar com meu amigo cristão, que está no seu paraíso. E essas convivências transformaram os dois lados. A famosa cidade de York, por exemplo, ela foi ocupada pelos vikings por décadas. E ali muita gente se casou com mulheres cristãs, criaram filhos cristãos e participaram de comunidades que misturavam as duas culturas. Então era impossível viver muito tempo em uma região cristã e acabar não sendo influenciado por isso. Ou seja, a conversão ela não foi apenas de cima para baixo. Apesar do fator que os reis eles se convertiam e os liderados iam juntos, também teve essa forma, né, pela qual o evangelho entrou do dia a dia, através dos camponeses, dos monges, enfim. Então, meio que a conversão foi acontecendo de cima para baixo, de baixo para cima, mas foi algo gradual. Durante muito tempo, por exemplo, elementos pagãos, eles coexistiram com símbolos cristãos. Então era comum, por exemplo, você ver o martelo de Thor com uma cruz do lado. E em muitas regiões, Jesus e Odin ele eram quase que confundidos, né? Como se fossem dois seres divinos, poderosos, protegiam e guiavam seus fiéis. Então esse encontro entre crenças, ele não foi só uma ruptura, ele foi uma fusão cultural. Em algum momento parecia realmente um cristianismo com sotaque nórdico, com liturgias adaptadas, com santos locais e até com algumas práticas que lembravam os rituais vikings. E sabe o que é mais interessante disso tudo? É que essa não foi a primeira vez que o cristianismo entrou em um mundo pagão e transformou ele totalmente de dentro para fora. Antes dos vikings, por exemplo, foi com o Império Romano. O Império Romano que foi bem maior que os vikings, né? Talvez a maior potência da antiguidade. E eles também viram suas crenças politeístas, seus templos, seus deuses serem lentamente substituídos por uma fé que na época era considerada fraca, marginal e vergonhosa. Porque pensa bem, qual que é a lógica, se colocando na cabeça deles, né, de adorar um Deus crucificado? Na mentalidade romana e na mentalidade nórdica, a cruz era símbolo de derrota e humilhação. Então, eles tinham vários deuses, e os deuses deles representavam força, guerra, conquista, né? Nós temos Thor, Odin, enfim. Mas Cristo veio humilde, ele sofreu, ele morreu, e mesmo assim, ele venceu. Porque enquanto Júpiter e Thor viraram apenas personagens de mitologia, livros e filmes, Cristo hoje se tornou rei. O Deus que moldou séculos de civilização, que fundou universidades, que inspirou catedrais, que aboliu os sacrifícios humanos e que deu origem a uma nova ética, baseada no amor ao próximo, na dignidade humana e na vida eterna. E é por isso que o cristianismo não foi apenas uma religião que chegou ao norte, e sim uma força civilizacional que venceu não pelo ferro, mas pela fé.
E foi assim que os homens que buscavam Valhalla passaram a buscar o reino dos céus, não por imposição, mas porque um dia se permitiram ouvir o sussurro de um novo Deus, que falava de paz. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas que também gostam dessa mistura de história, cristianismo, enfim, cultura. E eu gostaria que você também acompanhasse os outros vídeos aqui do canal. Nós temos outros vídeos sobre filmes, conectando com o cristianismo, algumas histórias também, alguns vídeos sobre história da igreja também, e eu gostaria muito de contar com você no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima e fui!